Agora entrevistando aqui o Dr. Gustavo Caribé, psicólogo, para tratar da saúde mental das pacientes com câncer. Vamos rodar nossa vinheta. Viva bem na sociedade. Outubro Rosa. A Bahia cuida das baianas. Governo presente. Trabalha pra gente. Dr. Gustavo, bem-vindo mais uma vez ao estúdio do Conexão Sociedade. Bom dia e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma alegria nossa ter aqui você. Eu vou falar de você porque é jovem mesmo, precisa desse respeito, uma relação leve, né, doutor, que a gente está conversando aqui. E é um momento muito delicado. Eu acho que a notícia, uma das notícias mais difíceis que uma mulher pode receber é de que foi diagnosticada com câncer de mama, porque sabe que envolve uma transformação não só de saúde, mas uma transformação estética muito grande. A depender do tratamento também, ela pode ser uma transformação maior. E como é que deve ser o acolhimento de uma paciente dessa, doutor? Sim, olha, de fato é algo muito delicado, principalmente porque a gente tem que observar que, primeiro, que o seio, ele tem, a nível cultural, um simbolismo muito grande. Ele simboliza a vida no amamentar, mas também ele simboliza a feminilidade. E um câncer de mama, ele acaba afetando essa percepção dessa mulher de feminilidade. Então já começa com um impacto na autoestima. Junto com isso vem o próprio processo, que aí eu não vou chamar de estigma, mas um certo reconhecimento, não vou chamar de fama, um certo reconhecimento do câncer como algo muito cruel e muito doloroso. Seja o processo quando se percebe que não há cura, seja o processo quando há cura, mas mesmo no processo de cura, a trajetória é dolorosa, é exigente. Então, quando se sabe, ou quando se tem uma suspeita já vem todo um imaginário com relação ao processo que de fato é doloroso. Um fator também que pesa, que contribui para aquela autoestima, é o do processo do tratamento, onde a questão da queda do cabelo, que acaba afetando também bastante, porque o cabelo para a mulher tem uma característica diferente da representação do cabelo para o homem. Nesse sentido, o acompanhamento psicológico ele se torna fundamental. Porém, tem um detalhe. O acompanhamento psicológico sozinho, ele não dá para sustentar. É preciso que a família ou uma rede de suporte faça parte do processo. E aí que vem a grande questão. Essa rede de suporte, ela vem tanto da família nuclear, pais, irmãos, mas também vem, claro, se for uma mulher que já é casada e tenha filhos, que também venha desse parceiro e, se possível, de uma rede de suporte também de amigos próximos. Justamente porque o maior sentimento que foi identificado e que eu acompanhei em alguns casos de mulheres que passaram pelo processo é um sentimento de vulnerabilidade. Sim. E a vulnerabilidade é um sentimento que ele machuca porque torna a pessoa se sentir como incapaz. E essa incapacidade, ela vai minando a autoestima, vai minando esse humor, vai minando gradualmente, fazendo até com que pensamentos mais negativos, ou o que nós chamamos de distorções cognitivas, que são leituras um pouco errôneas da realidade, de forma pejorativa e negativa. E isso vai comprometendo cada vez mais. O que acaba se acentuando com isolamento social, por exemplo, a pessoa se isola, porque já tem autoestima abalada. E o que acontece também, muitas mulheres são abandonadas por seus companheiros. A gente, na semana passada, nós trouxemos aqui 2 exemplos de mulheres. Uma que já estava curada e o marido permaneceu rente do lado apoiando, e uma outra que estava com metástase ainda tratando, e que, além disso, ela enfrentou traição, ela enfrentou o divórcio durante o tratamento. Sim. Homens que não acolhem suas companheiras, que veem a mulher também como algo descartável. Durante a doença, ela não presta mais para nada. Ela vai ser um peso nas minhas costas, então eles querem se livrar disso, mesmo que tenham filhos, independentemente do contexto familiar, não lutam por nada. Isso é um grande agravante também, né, doutor? Principalmente no aspecto psicossocial, porque a nossa espécie, ela é biologicamente social. E acreditar que temos suporte de pessoas ao nosso lado é fundamental. Um ponto curioso é que esse processo onde há o abandono em uma situação como essa, ela é muito condicionada a diversos fatores, mas está muito relacionada à forma como essa relação ela foi estruturada,
apesar do casamento católico dizer, né, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, as pessoas aprenderam a falar só porque é bonito, mas não adotar comportamentos que reforcem o que foi dito. E aí tem uma frase que eu gosto muito que diz, a palavra convence, o exemplo ele arrasta. Então, é a conduta e o comportamento que deve ser observado, até para se ter uma ideia se o que foi dito é de fato honesto, é de coração, é uma promessa, é um juramento, é um compromisso. Agora, com relação à questão do abandono, infelizmente nós temos um problema muito grande e uma coisa que me choca bastante é porque isso é muito atrelado a um espécie de machismo. Porque a mulher que engravidou e o parceiro não gostou, ele abandona. A mãe que teve um filho atípico, o pai abandona. A mulher que foi acometida por um câncer ou qualquer tipo de neoplasia, o homem abandona. Então, observe, nós temos uma perspectiva cultural de um machismo que é tóxico para a mulher, mas também que é tóxico para o homem, porque o machismo ele acaba impactando também no homem, e nós temos, haja vista, o número de homens que se suicidam porque não conseguem suportar e responder às necessidades e às exigências que o machismo cobra. Então, nós temos 2 pontos aqui em que, no final das contas, o machismo faz com que todo mundo saia perdendo. Sim. E essa mulher vai perder muito por conta de um machismo que é cultural. E voltando a falar sobre a questão emocional, doutor, do câncer, a questão hormonal, né? A terapia, tem cânceres que se alimentam dos hormônios. Então, muitas terapias, a mulher tem a supressão daqueles hormônios que são importantes para ela ter bom humor, para ela ter vitalidade, para ela ter vontade de treinar, para ela ter vontade de se cuidar. Tem essa questão também muito forte, que hormonalmente a mulher ela está desequilibrada, ela está suprimida, e isso pode desencadear uma depressão também. Sim, perfeito. Um dos pontos que nós da psicologia trabalhamos é entender que há um processo. E o que é o processo? O processo ele é feito por etapas. Então, em determinadas etapas, essa mulher ela precisa entender que haverá, no início do processo do tratamento, haverá um investimento muito grande de medicamento, haverá aquela parte da testagem para verificar se aquela neoplasia ela é maligna ou benigna. E após a identificação e a caracterização, e se inicia a outra parte do processo, que é basicamente o tratamento como um todo. De fato, estamos falando de medicamentos que vão ter efeitos colaterais, também depressores, certo? E o acompanhamento psicológico, ele entra muito mais numa perspectiva de acompanhar esse processo, entendendo que a cada etapa, ela deve ser enfrentada e lidada pontualmente. O grande ponto é que, muitas vezes, as pessoas preferem focar no final, ou seja, eu quero a cura. Só que não entendem necessariamente que a cura é uma consequência em suportar o processo. Neste caso, o trabalho ele se volta muito em torno da autoestima, se volta muito em torno dos suportes sociais, se volta muito em torno em essa mulher, ela ir entendendo, e aí vem um ponto muito importante que nós chamamos de psicoeducação, em que o profissional o psicólogo ele também deve entender os procedimentos que estão acontecendo, no caso, a nível médico, entender os efeitos terapêuticos e colaterais de algumas drogas, de alguns medicamentos que estão sendo prescritos, para poder orientar essa mulher de forma adequada, por exemplo, quando houver um rebaixamento de humor e alguns pensamentos, nós chamamos de pensamentos intrusivos, né? Aquele pensamento que invade a gente e faz com que a gente se sinta mal, ela entender que é normal, primeiro, o pensamento intrusivo, e segundo, que diante de um medicamento cujo efeito colateral ele deprime esse sistema nervoso central, ele deprime esse humor, é natural que aquilo aconteça. O que a gente vem trabalhando é justamente para que ela não alimente esse tipo de pensamento. E como é que eu posso alimentar? Passando a acreditar. Então, se eu não vou... Eu tive o pensamento, por exemplo, que vou morrer. Eu não posso acreditar nisso? Não é questão de poder ou não poder. É de entender que, primeiro, todos nós vamos morrer um dia, e entender que agora, nesse momento, você pode fazer alguma coisa que esteja ao seu alcance para poder lidar da maneira mais saudável ou adaptativa possível,
E é a partir desse repertório, desse recurso que essa mulher apresenta, e é por isso que vem fatores de rede social, de suporte, fatores até do histórico dela, porque, por exemplo, uma mulher que vem de uma trajetória mais aguerrida, de sonhos, de trabalho, de dedicação, essa mulher, com certeza, ela tem um repertório muito mais rico e vasto para suportar Sim. adversidades. Diferente de alguém que teve uma vida mais sofrida, mas que tem muita dificuldade de caminhar sozinha e que precisa De sempre ter alguém. superar, né? Sim. Exatamente. Então, a partir dessa avaliação que é feita, é construído um vínculo terapêutico com foco justamente no que é que ela pode fazer. Lembrando que o que ela pode fazer, a gente ainda fica muito limitado ao repertório que ela tem, às habilidades da história de vida que ela construiu. A partir daí, nós vamos trabalhando. Dá para desenvolver novos recursos, novas habilidades? Sim, dá, certo? Mas aí nós precisamos de mais tempo e mais recursos, como, por exemplo, eu vou sempre falar desse tópico, né? O suporte e a rede social, que ajuda bastante a gente nesse processo. Perfeito, doutor. E outra questão, estava vendo até uma estatística aqui, 30 a 40% das pacientes apresentam sintomas de depressão ou ansiedade durante o tratamento. Sim. E a imagem corporal é o principal motivo, o medo da morte também é um dos grandes motivos para que as mulheres estejam estatisticamente tão vulneráveis a questões de desequilíbrio psicológico que é natural. Né? A gente fala da palavra desequilíbrio, parece até que a mulher quer passar por isso, mas não, é natural, é do ser humano. Sim. Nós somos a incerteza, nós somos controladores, né? A incerteza, você saber como é que você vai passar ou não por um tratamento é uma grande incógnita. E isso pode interferir também no sono. Sim, no demais, humor, demais. Na vontade de fazer uma atividade física. E o senhor, como psicólogo, como uma pessoa que já atendeu uma paciente, inclusive ela teve a remissão do câncer, qual o conselho que você dá para as nossas ouvintes? Vamos lá. Primeiro ponto é entender que é um processo, certo? E enxergar ou focar apenas no final da trajetória, na linha de chegada, acaba sendo muito arriscado. Sim. Porque esse processo, ele tem altos e baixos. E por ter altos e baixos, a tendência é que quando tá no alto, tá tudo bem. Uhul, tá ótimo, eu vou conseguir. Mas quando tem uma alteração de humor, quando tem até uma perda da vontade de fazer as coisas, por exemplo, não quero comer, não quero treinar. Não quero viver mais. Acredite, no caso que eu acompanhei, por exemplo, a paciente, ela se surpreendeu porque ela adorava cozinhar e cozinhou no esforço, só que devido a esse humor e todo o processo que ela estava passando, a comida não ficou legal. E a família percebeu, mas como eles já vinham tendo acompanhamento comigo também, que eu sempre dou orientações, eu faço grupo de família, eu instruo. O que aconteceu? A família não sinalizou, mas ela percebeu. E aí ela ficou um tanto incomodada, mas aí a gente trabalhou justamente, por isso que eu falei, a rede de suporte é tão importante. Porque se a família questiona, indaga, critica, o que acontece? Só ia ser mais um fator que iria pesar para aquela mulher. Então, nesse processo, haverá sim, na trajetória, percalços, momentos altos e baixos, e entender isso e aceitar é o principal ponto. Porque quando tá no alto, tá maravilhoso. Quando tá tudo bem, tipo, tá tudo correndo bem. Beleza, o problema é quando desanda. E é natural que desande. E essa é a grande questão. É entender que vão ter alguns momentos que ela vai ficar mais vulnerável, que ela vai se sentir mais fraca. Mas é um momento. Se ela seguir as orientações e tendo essa rede de suporte e acreditar que é mais uma etapa, ela vai conseguir superar. Certo? Outro ponto importante que eu gosto de salientar: a fé. A fé é um fator que também fortalece muito, independente de religião. A fé, ela tem um poder tão maravilhoso, porque a crença que a pessoa tem, ela às vezes, por ter tanta fé e crença naquela figura ou naquela figura que ela entende como figura máxima da religião que ela segue, é engraçado que ela terceiriza a vontade de viver ao desejo dessa figura. Sim. E quando ela faz isso, tecnicamente, ao terceirizar,
ela tá se esforçando e buscando. Tá errado isso? Não, muito pelo contrário, isso é ótimo. Isso é ótimo, por isso que eu sempre pergunto, tem alguma orientação religiosa que você segue, que você acredita? E dentro dessa orientação religiosa, eu sempre sugiro, pratique mais, exercite mais, porque Perfeito. Se conecte, né? Exatamente. A fé tá associada à crença, ao que se acredita, né? E religião é ligação. Então, de fato, a fé associada à crença da pessoa, ela subsidia e ela ajuda muito no processo de, não só de superar, mas também de conseguir lidar com o processo. Sim. Que essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil é lidar e suportar. Uma vez que a gente aprende a lidar e suportar o processo, as coisas não é que fiquem mais fáceis, mas elas se tornam mais administráveis. Não é não, doutor? Perfeito. Perfeita conclusão. Obrigada. Dr. Gustavo Caribé, psicólogo aqui conosco no estúdio do Conexão, dando conselho, incentivando você que está passando por essa luta a tentar se olhar, se acolher, compreender essa fase e encará-la da melhor forma. Doutor, obrigado e até a próxima, viu? De nada, o prazer é todo meu. São 11h43. Viva bem na sociedade.